em toma com o subtítulo simbólico Cada Macaco no Seu Galho. A narrativa constrói uma reflexão densa e por vezes irônica sobre pertencimento e identidade social e a eterna tentativa humana de encontrar o próprio lugar em meio a um cenário de caos cotidiano, expectativas contraditórias, apresentando personagens que orbitam em torno de conflitos aparentemente triviais, mas que aos poucos revelam camadas emocionais profundas e ambiguidades morais que sustentam a força dramática do filme desde o primeiro momento em que a câmara se fixa em ambientes comuns e familiares como a rua, o pequeno comércio e o interior de casas modestas, onde cada gesto e cada olhar carregam uma tensão silenciosa e uma promessa de transformação que nunca se resolve de forma simples, o que torna a experiência do espectador menos um acompanhamento linear de eventos e mais uma imersão em estados de espírito que se alternam entre o humor melancólico e a introspecção quase filosófica enquanto o protagonista transita por situações que exigem dele decisões aparentemente pequenas, mas que se revelam cruciais para o entendimento de quem ele e de como se relaciona com os outros e consigo mesmo ao mesmo tempo em que a obra utiliza o espaço urbano como metáfora de desordem e reorganização constante, com ruas cheias de vozes sobrepostas, carros que passam sem destino definido e personagens secundários que surgem como ecos de possibilidades de vida não vividas. O filme cria uma textura narrativa que mistura observação social e estudo de caráter de maneira orgânica e envolvente, fazendo com que cada sequência seja menos um ponto isolado e mais uma peça de um mosaico que se forma lentamente diante dos olhos do espectador e que ganha sentido pleno apenas quando se percebe que a história não trata apenas de colocar cada macaco no seu galho, mas de questionar se existe de fato um galho certo para cada indivíduo ou se a própria ideia de ordem é uma construção frágil sustentada por convenções sociais que mudam de acordo com o olhar de quem observa a maneira como o protagonista interage com figuras de autoridade familiares e desconhecidos. Evidencia essa tensão constante entre o desejo de se encaixar e a necessidade de romper padrões estabelecidos, e o roteiro explora essas interações com um ritmo que alterna momentos de silêncio prolongado com diálogos carregados de subtexto, criando um equilíbrio delicado entre o que é dito e o que permanece implícito e que exige do espectador uma atenção cuidadosa aos detalhes, como o modo como a luz incide sobre determinados cenários ou como a trilha sonora surge de forma quase imperceptível para sublinhar estados emocionais específicos sem nunca dominar a cena. E ao longo do desenvolvimento da trama, o filme constrói paralelos entre a jornada individual do protagonista e as pequenas histórias paralelas de personagens que cruzam seu caminho, sugerindo que todos estão em busca de um espaço onde possam existir com alguma forma de autenticidade ainda que isso implica aceitar imperfeições e contradições, e essa ideia se intensifica em sequências em que a narrativa desacelera para permitir que gestos simples como uma conversa casual ou um momento de contemplação ganhem peso simbólico e revelem a complexidade das relações humanas dentro de um universo que oscila entre o cômico e o trágico com naturalidade impressionante. E a direção se mostra especialmente eficaz ao utilizar enquadramentos que isolam personagens em meio a multidões, sugerindo uma solidão compartilhada que se torna um dos temas centrais da obra e que ressoa de maneira particularmente forte em cenas em que o protagonista se vê confrontado com escolhas que não possuem respostas claras nem soluções fáceis, obrigando a confrontar suas próprias limitações e expectativas, enquanto o espectador é convidado a refletir sobre as próprias noções de pertencimento e identidade em um mundo que raramente oferece estabilidade ou clareza. A montagem do filme contribui para essa sensação de fluxo contínuo e por vezes caótico, ao alternar momentos de humor sutil com passagens de introspecção silenciosa, criando um ritmo que espelha a experiência real de viver em uma sociedade complexa e imprevisível, onde as pessoas frequentemente precisam improvisar e se adaptar para encontrar algum tipo de equilíbrio. E a performance do elenco reforça essa sensação de autenticidade com interpretações que evitam exageros e apostam em nuances emocionais que se revelam gradualmente ao longo da narrativa, permitindo que o público se conecte com os personagens de maneira quase íntima e que perceba nas suas hesitações e decisões ecos de experiências universais que transcendem o contexto específico da história. E ao se aproximar do desfecho, o filme não busca oferecer uma conclusão definitiva ou moralizante, preferindo deixar em aberto a questão central de se cada indivíduo realmente encontra seu lugar ou se a busca por um galho próprio é um processo contínuo e inacabado que defina condição humana. E essa escolha narrativa reforça a sensação de realismo e complexidade que permeia toda a obra, fazendo com que o espectador saia da experiência com mais perguntas do que respostas e com a impressão de ter testemunhado o retrato honesto e sensível de personagens que tentam organizar suas vidas em meio a um cenário de incertezas e mudanças constantes. E ao revisitar mentalmente as cenas e os diálogos, percebe-se como o filme constrói um universo coerente e multifacetado, onde cada detalhe contribui para a construção de um comentário social e emocional que se mantém relevante muito além do tempo de duração da projeção e que convida a múltiplas interpretações e revisões, mostrando que a força de Tom
reside não apenas na história que conta, mas na maneira como a conta e na capacidade de transformar situações cotidianas em reflexões profundas sobre identidade, pertencimento e a eterna tentativa de encontrar um lugar que possamos chamar de nosso mesmo quando esse lugar se revela temporário e imperfeito.